Sabe uma coisa que é bem curiosa no Novo Testamento? Um dos autores mais importantes, que nos deu um relato super detalhado da vida de Jesus, não fazia parte do seu círculo mais próximo. E se eu disser que isso não foi um acidente, mas, na verdade, uma peça-chave do plano? Parece até um contrassenso, né? Mas a posição de Lucas, como alguém de fora, não era uma desvantagem. Muito pelo contrário. Foi justamente isso que o preparou para uma missão única: enriquecer as Escrituras de um jeito que nenhum dos 12 apóstolos conseguiria. Para a gente desvendar esse mistério, nosso caminho vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente vai entender o papel exclusivo dos apóstolos. Depois, quem era Lucas. Aí, vamos ver como ele trabalhou como um verdadeiro investigador, como isso abriu as portas para uma mensagem universal e, no final, o que tudo isso nos ensina sobre a força da diversidade. Ok, vamos começar do começo. Antes de entender o Lucas, a gente precisa sacar quem eram os 12 e por que esse grupo era tão específico, tão restrito. Olha só, o próprio Lucas registra esse momento. Jesus não escolheu a esmo, sabe? Ele designou um grupo muito específico com um título e um propósito bem claros. Eles seriam, literalmente, a base de tudo. E aqui está o pulo do gato. A missão deles era ser testemunha ocular, direta. Eles viram com os próprios olhos, ouviram com os próprios ouvidos. Esse era o pré-requisito número 1 para ser um dos 12. Um critério que Lucas, de propósito, não cumpria. Agora sim, vamos virar o holofote para o nosso protagonista. Quem era esse cara que recebeu uma tarefa tão gigante, mesmo não fazendo parte daquele círculo íntimo? A própria Bíblia nos dá um perfil bem claro. Lucas era médico, o que já sugere uma mente detalhista, uma pessoa estudada. Ele era gentil, ou seja, não judeu, e um companheiro incrivelmente leal do apóstolo Paulo. Fiel, maduro, super capacitado, mas com outra vocação. E aqui, quando a gente coloca lado a lado, a diferença fica gritante. De um lado, as testemunhas oculares, o pessoal de dentro. Do outro, o investigador, o fiel que vinha de fora. E essa distinção, olha, não era uma fraqueza de jeito nenhum. Era um trunfo estratégico para a missão que ele tinha. Então, como é que a formação de médico e essa posição de outsider influenciaram o jeito que ele escreveu? A resposta está toda no método dele. E a parte mais legal é que a gente não precisa ficar adivinhando. O próprio Lucas abre o seu evangelho contando nos mínimos detalhes como ele trabalhou. Ele nos entrega a chave para resolver esse quebra-cabeça. Presta atenção nessas palavras. Investigar tudo cuidadosamente. Ele não diz eu vi ou eu me lembro. Ele se coloca na posição de um historiador, quase um jornalista. O objetivo dele não era compartilhar uma memória pessoal, mas dar certeza, sabe? Certeza através de uma apuração rigorosa. Nisso aqui, mostra o processo de forma brilhante. Ele foi lá e entrevistou as testemunhas oculares, vai saber, talvez a própria Maria, Pedro, outros discípulos. Ele apurou os fatos com a precisão de um médico e depois organizou tudo numa narrativa lógica, confiável. O evangelho dele é o resultado de uma investigação histórica, não só de uma lembrança. Agora vamos em frente para ver como essa abordagem de investigador, junto com a origem gentia dele, tornou sua mensagem absolutamente poderosa e acessível para um público bem maior. Pensa bem, cada evangelho tinha um foco. Mateus escreveu pensando principalmente num público judeu. João mergulhou fundo na teologia. Mas o Lucas preencheu uma lacuna essencial. O relato dele foi feito para ser universal, para conversar tanto com judeus quanto com não-judeus. E quem fazia parte desse público universal? Pensa só, governadores romanos, intelectuais gregos, mulheres que, aliás, ganham um destaque todo especial no evangelho dele, samaritanos e todos aqueles que se sentiam meio à margem. A perspectiva de Lucas, como um gentil instruído, era a ponte perfeita para alcançar essa galera toda. E com isso, a história de Lucas revela uma lição muito poderosa, que vai além dele mesmo. Ela mostra o valor imenso que Deus dá para diferentes dons, diferentes papéis, diferentes chamados. Paulo, o companheiro de viagem de Lucas, resumiu isso perfeitamente. O plano divino não é uma forma de bolo, onde todo mundo tem que ser igual. Pelo contrário, ele se manifesta através de uma diversidade de serviços, o do apóstolo testemunha e o do médico historiador. Ambos essenciais, ambos valiosos. Então, o ponto central é este. A ausência de Lucas na lista dos 12 não foi um erro, não foi uma falha. Foi um ganho tremendo para a igreja. O papel dele como historiador preciso foi tão divinamente planejado quanto o papel de Pedro como testemunho ocular. E essa talvez seja a melhor definição da contribuição dele. Ele não era um apóstolo, no sentido técnico, mas um historiador fiel,
usado para documentar a história mais importante de todas, com uma clareza que atravessa os séculos. E no fim das contas, a missão de Lucas refletia o coração da sua própria mensagem. Ele escreveu para alcançar os perdidos, aqueles que estavam de fora, justamente porque ele entendia essa perspectiva. O evangelho dele é um grande convite universal. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. A história de Lucas nos mostra que, às vezes, a visão mais clara de todas vem de quem está um passo atrás, observando, investigando, conectando os pontos. Que novas verdades a gente pode descobrir quando damos voz a quem vê o mundo por um ângulo diferente?